Durante sessão do plenário, os senadores Eduardo Girão e Esperidião Amin comentaram a repercussão dos Twitter Files Brasil, apontando como até mesmo a velha imprensa brasileira acabou sendo forçada a mudar seu discurso e declarar que se opõe à censura aberta que vem sendo promovida pelo judiciário controlado pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador Girão disse: "Finalmente, a bolha estourou. O céu se abriu, o sol começou a raiar, o mundo todo repercute as notícias sobre a ditadura da toga no Brasil, depois das gravíssimas denúncias feitas pelos jornalistas estrangeiros Michael Shellenberger, Glenn Greenwald, fundador do Intercept, e também David Agape e Eli Vieira Jr. O grande empresário mundial Elon Musk também tem feito reiteradas vezes as ideias, a coragem de enfrentar, e nesse aspecto eu tenho que tirar o chapéu para o posicionamento desse grande empresário e desses jornalistas que tiveram a coragem de revelar as entranhas podres da censura política na nossa nação." Girão acrescentou: "O planeta finalmente toma conhecimento sobre a imposição de medidas de censura feitas por ministro do STF. E o mais grave, com a ordem para mentir, de forma a tentar ocultar um completo desrespeito à Constituição brasileira." O senador lembrou que o Congresso americano já requisitou informações do Twitter e que a imprensa internacional voltou sua atenção ao Brasil. Ele disse: "Depois que até o Wall Street Journal noticiou sobre a censura no Brasil, 3 grandes jornais brasileiros que até então estavam calados resolveram, como num passe de mágica, se manifestar em editorial nesse final de semana." O senador Esperidião Amin, então, pediu uma parte e afirmou: "O que vai escandalizar o mundo são fatos." Ele lembrou uma série de absurdos jurídicos dos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes e disse: "Então, isso aqui são fatos. O Senado não vai poder continuar com a cabeça no buraco, como se diz que a avestruz faz, e dizer que não é comigo. É conosco." O senador Eduardo Girão, então, lembrou que a Constituição brasileira prevê expressamente a liberdade de expressão e veda a censura. Ele disse: "Preciso ouvir de fora do país uma resposta corajosa ao grito de socorro de milhões de brasileiros que vivem com medo ao assistir todos os dias interferências, intimidações e perseguições políticas por parte de alguns ministros do STF alinhados política e ideologicamente com o governo federal." Girão lembrou: "O fato é que ministros do STF não aceitam críticas, não suportam justas avaliações sobre os seus abusos de autoridade. É por isso que querem calar quem pensa diferente, ferindo de morte o artigo 220 da Constituição." Girão alertou os colegas: "O povo sabe quem está traindo a pátria, o povo sabe quem não faz nada podendo fazer muito, enquanto assiste a nossa Constituição ser rasgada e ser violentada por alguns ministros do Supremo." O senador questionou: "Cadê os homens e mulheres de bem, de brio deste país? Até quando esta casa continuará omissa, sem cumprir com o seu dever constitucional de restaurar o Estado de Direito, abrindo o devido processo de análise de impeachment de ministros do Supremo que estão abusando? Até quando?" Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais,
entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhoras senadoras, senhores senadores, finalmente, senador Esperidião Amin, a bolha estourou. O céu se abriu, o sol começou a raiar. O mundo todo repercute as notícias sobre a ditadura da toga no Brasil, depois das gravíssimas denúncias feitas pelos jornalistas estrangeiros Michael Shellenberger, Glenn Greenwald, fundador do Intercept, e também David Agape e Eli Vieira Júnior. O grande empresário mundial Elon Musk também tem feito reiteradas vezes, eu até discordo dele em algumas pautas, senador Esperidião Amin. Acho que a gente não deve enaltecer personalidade nenhuma, né, mas as ideias, a coragem de enfrentar, e nesse aspecto eu tenho que tirar o chapéu para o posicionamento desse grande empresário e desses jornalistas que tiveram a coragem de revelar as entranhas podres da censura política na nossa nação. O planeta finalmente toma conhecimento sobre a imposição de medidas de censuras feitas por um ministro do STF. E o mais grave, com a ordem para mentir, de forma a tentar ocultar um completo desrespeito à Constituição brasileira. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, né, do Congresso americano, já solicitou ao X que envie as mensagens de Alexandre de Moraes, obrigando a exclusão, a suspensão e a restrição de conteúdos da rede. Depois que até o Wall Street Journal noticiou sobre a censura no Brasil, 3 grandes jornais brasileiros, que até então estavam calados, resolveram, como num passe de mágica, se manifestar em editorial nesse final de semana. Vou aqui reproduzir um pequeno trecho da Folha de São Paulo. Abro aspas. Decisões solitárias de um ministro do Supremo em inquéritos anômalos, sem a participação do Ministério Público, órgão competente, restituiu a censura prévia no Brasil. O jornal Estadão vai na mesma linha. Diz literalmente, abro aspas, quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo, quando atropela a sua jurisdição, atua de modo claramente político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se em questões do próprio Legislativo. Por fim, até o jornal O Globo destacou o assunto com essa manchete,
abro aspas, não pode haver censura nas redes sociais. Claro, concedo a parte, senhor presidente. Eu vou ser o mais conciso possível. O que vai escandalizar o mundo, e eu já tive a oportunidade de advertir daí desta tribuna, são fatos. Depois haverá outros gravames. Mas prestem atenção, inquérito Mãe 4781, instituído com base num artigo do Regimento Interno do Supremo. Portanto, com a escolha por prevenção, é um nome técnico. Ou seja, o então presidente Toffoli escolheu o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator há 5 anos e 1 mês e 2 dias, 14 de março de 2019. Por ser o relator deste, que é uma iniquidade, por quê? Porque um inquérito baseado no regimento interno é para tratar de coisas internas. Igualmente, é relator do inquérito das fake news, 4874, e o inquérito dos atos antidemocráticos, 4879. A relação das pessoas alcançadas também já pode ser obtida. E mais, e também por prevenção, ou seja, a reboque, caudatários destes 3 primeiros, que por sua vez tem como ancestral o 4781, 4878, 4888, petição 10391, petições 11108, 12155, 12027, inquérito 4933, esse é contra o PL 2630, as ações do Google e do Telegram. 4828, atos antidemocráticos. Ação penal 1044, que é a do Daniel Silveira. Inquérito, petição 10543, petição 12100, petições 1045 e 11645, 4920 e inquéritos 4921, 4922, 4923. Boa parte destes sob sigilo. E os nomes das pessoas que já tiveram os seus perfis bloqueados. Então, isso aqui são fatos. Agora, o que se propala em cima desses fatos é o que Vossa Excelência está abordando. De forma que o Senado não vai poder continuar com a cabeça no buraco, como se diz que a avestruz faz, e dizer que não é comigo, é conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que incorpore o pronunciamento do senador Espiridião Amin na nossa fala, mas o primeiro presidente dos Estados Unidos, uma das mais sólidas democracias do mundo, George Washington, disse há mais de 200 anos, a idade dessa nossa casa, que serve muito bem para os dias atuais. Eu vou abrir aspas, senador Espiridião Amin. Quando a liberdade de expressão nos é retirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos, ao matadouro. Na semana passada, durante o evento oficial da entidade, o presidente da OAB, Dr. Simonetti, foi fortemente aplaudido por uma grande plateia formada por advogados, quando fez duras críticas, não à pessoa, mas à conduta do ministro Moraes, que negou a sustentação oral a advogado. Disse que a OAB vai pedir a tramitação no Congresso Nacional de uma PEC para inserir na Constituição aquilo que leis federais já garantem, mas que o ministro não cumpre.
É o caso muito semelhante à questão da legalização da maconha, que a gente vai discorrer hoje aqui, nessa noite histórica. Apesar de estar garantida em 2 leis federais, o Congresso Nacional vai ter que inserir a tolerância zero às drogas na Constituição, através de uma PEC, para que dessa forma possa impedir que o STF invada a competência do outro poder. Mas se existe um artigo absolutamente claro e objetivo com relação ao espírito que moveu os parlamentares constituintes de 1988, é o artigo 220, que garante a liberdade de expressão. Vamos com ele? Abro aspas. A liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição. Precisou ouvir de fora do país uma resposta corajosa ao grito de socorro de milhões de brasileiros que vivem com medo ao assistir todos os dias interferências, intimidações, perseguições políticas por parte de alguns ministros do STF, alinhados política e ideologicamente com o governo federal. Senhor presidente, na época da eleição do próprio nosso presidente do Senado, vários veículos de comunicação grandes do país denunciaram a interferência de alguns ministros do Supremo, tentando ligar, querendo pedir voto para o candidato. E agora vão certamente voltar ao Congresso Nacional para aprovação de leis que façam a regulação e o controle das redes sociais, ou seja, implantação da censura, já que o Congresso Nacional não quer legislar, é uma forma que ele está dizendo que isso não é prioridade para o Congresso, que é liberdade. A bola está com o STF, que vai tentar passar a boiada. O fato é que ministros do STF não aceitam críticas, não suportam justas avaliações sobre os seus abusos de autoridade. É para isso que querem calar quem pensa diferente, ferindo de morte o artigo 220 da Constituição. E o pior de tudo isso, senhor presidente, porque é uma ditadura que está se instalando, as pessoas ainda conseguem ser bem informadas por plataformas como o X, que resiste em não aderir ao sistema. Por isso, numa atitude vingativa, o governo Lula cortou os recursos destinados a essa importante plataforma independente, enquanto aumenta os valores destinados aos veículos subservientes de poder. Portanto, o povo sabe quem está traindo a pátria. O povo sabe quem não faz nada, podendo fazer muito, enquanto assiste a nossa Constituição ser rasgada, ser violentada por alguns ministros do Supremo. Já agradecendo a sua benevolência, me encaminhando para o fim, que eu fiz contadinho aqui para dar certo nos 10 minutos. Perante meus eleitores, perante minha família, perante Deus, eu não aceito fazer papel de figurante nesse momento tão crítico na nossa história. Não aceito ser levado mudo e silencioso ao matadouro, como advertiu o presidente George Washington há mais de 200 anos. Eu encerro fazendo algumas perguntas que não podem nos calar. Cadê as contas, senador Marcos Rogério, do Rodrigo Constantino, que não foram ainda liberadas? Cadê as contas da rede social do Paulo Figueiredo, do Monark, do Alan? A lista é muito maior dos brasileiros que foram bloqueados ilegalmente. Até isso eles negam a gente. Ninguém sabe a extensão, se são centenas de milhares, se é mais de 1 milhão. Cadê os homens e mulheres de bem, de brio desse país? Até quando? Nos 40 segundos que me faltam, não vou passar mais que isso. Até quando essa casa continuará omissa, sem cumprir com seu dever constitucional e restaurar o Estado de Direito, abrindo devido processo de análise de impeachment de ministros do Supremo que estão abusando? Até quando? O povo está com medo. As pessoas estão com receio. Esse é um fato importante. Eu converso com os brasileiros, eu converso com os cearenses, viajo pelo país, o brasileiro está com medo de se manifestar. Obrigado, que senador. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo.